Pessoal, vamos lá. Então, inflamáveis é o nome da série de mensagens que a gente está finalizando hoje. E a gente... lugar onde a adoração era oferecida. Jesus falou que ele procurava verdadeiros adoradores. No Antigo Testamento, a adoração era oferecida em altares de pedra. Depois que Jesus veio como sacrifício perfeito, o altar sou eu e você, porque o Senhor não habita em templos, nem em altares feitos por mãos de homens, mas ele habita no altar que ele mesmo fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos templos, nós somos altares vivos de Deus. Semana passada o pastor Edson falou sobre a importância de ter lenha. Se o altar não tiver lenha, ele não se acende. E o que é a lenha que tem que estar no altar? A lenha é a nossa vida de relacionamento com Deus, é oração, é palavra de Deus, é jejum, é consagração, é a nossa busca ao Senhor. É isso que prepara o altar para ser incendiado. Mas tem que ter também o cordeiro. Tem que ter o cordeiro é Jesus. Antigamente, todos os anos, as pessoas traziam seus sacrifícios. Deus olhou do céu e disse: eu vou fazer o meu sacrifício em cima do Monte Calvário, o sacrifício perfeito, derradeiro, definitivo. E quando esse sacrifício, Jesus, está colocado no altar, e ele está em cima da lenha, que é regado com uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra, sabe o que acontece? O fogo vai queimar sobre o altar e não vai se apagar. Amém? Então assim, Deus quer acender o fogo do nosso coração. Amém? Nós não podemos nos conformar. Gente, se a gente for olhar a história da igreja de Jesus, Deus nunca escolheu e Deus não fez o que fez através dos supercapacitados e nem através de gente abastada. Deus, ele incendiou o coração de pessoas normais e comuns. E essas pessoas inflamáveis, a Bíblia fala, a inauguração da igreja é uma coisa incrível. Atos capítulo 2, 120 homens e mulheres reunidos num lugar chamado cenáculo. Gente simples, iletrada. E o Espírito Santo desce e o fogo pega. Viu-se entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora tem uma coisa, irmão, é muito lindo quando o fogo cai, sim ou não? Mas mais bonito do que quando o fogo cai é quando o fogo se espalha. É quando esse homem, essa mulher cheia do fogo, inflamável, ele sai nos seus ambientes e ele sai incendiando por onde ele passa. Ei, você foi chamado por Deus para ser uma pessoa inflamável. Você foi chamado por Deus. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Agora Jesus, ele fala algo muito interessante, ele nos dá um alerta. Porque o problema não é o fogo. O problema de Deus não é se tem azeite no céu ou não, não é se tem presença ou não. A presença, a Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A presença de Deus é abundante, ela não tem limite. Quem quiser é só se disponibilizar que recebe. Agora Jesus fala algo interessante, Lucas capítulo 5, do versículo 36 ao 38, ele fala algo interessante. Ele diz assim, então contou-lhes esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe o que, gente? Vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se estragarão. Diga comigo, odres, vinho. Olhe para mim, o que é um odre? Um odre é um receptáculo de couro de animal. E esse receptáculo, ele era usado para guardar o vinho. Se esse couro é velho, você coloca um vinho novo, o que vai acontecer? O vinho vai fermentar, ele vai exercer pressão e vai estourar o odre. Você perde o odre e você desperdiça o vinho. O problema não é se Deus tem algo novo. O problema não é se Deus tem uma porção nova no céu. O problema é Deus encontrar odres
prontos, novos e preparados para receberem o novo de Deus. Sabe por quê? Porque a unção exerce pressão. Quanto maior é a unção, maior é o nível de pressão. A unção, gente, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser esse homem e essa mulher inflamável, se prepare para enfrentar oposição e pressão. Agora tem uma coisa: se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então um odre velho é um desperdiçador do novo. Quantas vezes Deus deseja fazer coisas novas e Ele coloca na vida de algumas pessoas e essas pessoas não suportam, eles se arrebentam. Quantas pessoas vocês já viram se arrebentarem depois de receberem algo precioso de Deus? Eles não suportaram, eles não estavam prontos. E Deus está dizendo hoje: eu quero preparar o odre, eu quero preparar você. O que é um odre velho, gente? Um odre velho é um odre de mau caráter. Um odre velho é uma alma doente, emoções feridas. É uma vida furada que desperdiça tudo aquilo que Deus confia e deposita dentro. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Quem está me entendendo, diga amém. Gente, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Gente, um vaso de perfume, uma mosca arrebenta tudo. E a Bíblia vai dizer que um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Cuidado com a insensatez. Irmãos, escute. Você pode ter um monte de sabedoria, um monte de honra, mas um pouco de insensatez, infelizmente, vai fazer com que você seja conhecido pela sua insensatez. Então Deus quer trabalhar em você para derramar algo novo na sua vida, amém? Você não vai ser conhecido pela sua insensatez. Você não vai ser conhecido como um odre velho que desperdiçou o novo de Deus. Você vai ser preparado por Deus, curado por Deus, restaurado por Deus, para receber o novo de Deus e para ser um cristão inflamável que vai fazer a diferença no seu tempo, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Coloca para mim o texto. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Gente, ele estava dizendo assim: olha, vocês não podem fazer nada enquanto vocês não forem cheios do poder de Deus, porque o poder de Deus é o combustível que move. Gente, escute, nenhum propósito do céu é realizado com as ferramentas da terra. Amém? Nenhum propósito do céu é realizado com as ferramentas da terra. Você precisa dessa capacitação do céu. Irmão, escute, talvez você tenha tentado conquistar e realizar coisas na força do seu braço até hoje. Ei, no poder do Espírito Santo você vai saltar muralhas e destruir exércitos. No poder do Espírito Santo, um dia é como 1000 anos, né? Como é que é? Um dia é como 1000 anos. Gente, no poder do Espírito Santo a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Esse povo simples e letrado, ele impactou o mundo, e Deus quer usar você para fazer a diferença na sua geração. Quem está me entendendo, diga amém. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, coloca para mim. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, diz assim, leia comigo, 1, 2, 3, vai. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Diga comigo, óleo. Diga mais alto, diga azeite. Gente, na Bíblia, a presença de Deus ela é simbolizada pelo azeite, pelo óleo. Não pode ser inflamável se não tiver combustível. Agora, por que o óleo ele representa a presença do Espírito Santo? A gente vai olhar para a Bíblia e vai ver algumas funções do óleo que mostra o sentido espiritual para a nossa vida. Vamos lá. Diga comigo, o óleo é alimento. Sem óleo, é com óleo que se prepara o pão. É com óleo que se preparam os pães, os bolos da Bíblia.
Então, o óleo, ele era a base alimentar do povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Ei, gente, sem o óleo, sem a presença de Deus, nós estamos desnutridos. Sem a presença de Deus não tem nutrição, sem a presença de Deus não tem força, sem a presença de Deus não existe satisfação. Amém, gente? Escute, gente, existem muitas fontes para saciar o prazer, mas só existe uma fonte para gerar satisfação. Uma coisa é ter o seu prazer preenchido, outra coisa é ter uma alma satisfeita. E gente, sexo produz prazer, dinheiro produz prazer, conquistas produzem prazer, mas só a presença do Espírito Santo gera uma alma satisfeita. Alguém pleno, alguém satisfeito. Então, a presença de Deus é alimento, ela nos nutre, ela nos fortalece. Outra marca do óleo, outro uso do óleo, o óleo era usado como combustível. As lâmpadas ficavam acesas na casa por causa do óleo. Então o óleo é que deixava as coisas às claras. O óleo era usado como combustível. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos de nós nos sentimos sem força? Quantos de nós estamos desanimados? Por quê? Porque está faltando óleo na nossa vida. Está faltando combustível. A gente tem planos, tem projeto, mas não tem força para arrancar, não tem força para fazer. Por quê? Porque está tentando fazer na força do braço. Eu quero lembrar você que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito Santo que a gente vai fazer, é pelo Espírito Santo que a gente vai arrancar. A Bíblia diz que Davi era um menino simples, que cuidava das ovelhas do seu pai. Um dia Jessé vai na sua casa, e aí ele queria ungir um dos irmãos, e Deus falou que não era eles. Quando Davi chega, Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. E quando o óleo desce, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se da vida de Davi. E Davi nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque ele recebeu combustível do céu. Ei, existe óleo do céu para a sua vida. Ei, existe presença de Deus para você. Para que o óleo servia? Diga comigo, o óleo. Diga mais alto, digo, o óleo era usado como remédio. As pessoas usavam como remédio, passavam na ferida. A gente vai ver vários textos. O óleo era usado para preparar o corpo para o sepultamento. Em Tiago capítulo 5 diz assim: se alguém está enfermo entre vós, chame até os presbíteros, unge com óleo. Se tiver alguma enfermidade, vai ser curada, porque o óleo é remédio. Olhe para mim, irmãos. Quantos de nós estamos enfermos na alma? Quantos de nós estamos mal, enfermos em muitas áreas, por causa que não temos óleo? O óleo é remédio. A presença de Deus é remédio, a presença de Deus cura, a presença de Deus restaura, a presença de Deus é terapêutica. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, o óleo, na Bíblia também, ele era usado como produto de beleza. Lembra o que Davi falou em Salmo 23:5? Ele disse, olha, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e o quê? Unge a minha cabeça com óleo. Então ele passava o óleo para estar bonitão, né? Porque inimigo tem que te ver bem, né, irmão? Né? Então assim, o óleo era usado como cosmético. Gente, presta atenção. Se tem uma coisa que deixa você bonito, é a presença do Espírito Santo de Deus. Bom, o cara pode ser feinho, um requinguelo, se for cheio do Espírito Santo, ele já melhora um bocado a situação dele. Agora o cara pode ser bonitão, pode ser a barbezinha, o quinzinho, se tiver possesso, o ibope dele já vai lá para baixo. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Olhe para mim. O coração alegre aformoseia o rosto. Gente, a presença de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A presença de Deus nos torna pessoas melhores, saudáveis, pessoas boas de estar perto. Outra marca do óleo, diga comigo, o óleo era símbolo de prosperidade.
Amém? Você lembra lá daquela viúva, né? O marido morre, deixa ela endividada, os credores queriam levar os filhos lá, a viúva de Eliseu. E aí Eliseu chega e manda ela pedir vasilhas emprestadas, e aí começa a multiplicar o quê? O azeite. E aí ele vai e diz: olha, vende tudo, paga a tua dívida, o que restar, vive você e o seu filho. Óleo é sinal de prosperidade. Amém, gente? Olhe para mim. Pessoas cheias da presença de Deus estão mais próximas de prosperar do que pessoas vazias de Deus. Estão me ouvindo, gente? Olhe para mim, irmão, isso aqui é incrível. As maiores ideias que, eu não sei se é a sua experiência. Quem aqui já sentiu? Você estava no momento com Deus e você recebeu uma ideia, uma luz, um insight que mudou o teu destino. Já aconteceu com você? Levanta a mão, quem já aconteceu? Você estava num momento, aí veio aquela, você estava num momento ali de oração, de busca, quebrantamento, adorando, no mover de Deus, aí vem, pum, aí você vai e executa, aquilo muda a tua vida. Irmão, as maiores e as ideias mais brilhantes e rentáveis que eu já tive na vida, não foi ouvindo um grande guru, nem lendo um livro de um grande escritor, foi comprando óleo naquele que é o dono de tudo, e ele tem as melhores ideias. Ele diz para você: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para quem ama a presença de Deus, Deus tem as ideias mais criativas, Deus tem coisas poderosas para revelar para você. Amém, gente? Ei, gente, o óleo é sinal de prosperidade. Agora preste atenção. Preste atenção. Quais são os frutos? O que acontece? Qual o resultado? Qual o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo? O que a gente pode constatar assim, como frutos desse avivamento? Falando um pouquinho mais sobre satisfação, porque talvez a gente esteja vivendo na geração mais insatisfeita que já pisou na terra. Falando um pouquinho sobre satisfação, é interessante, né? Que gente, escute. Satisfação não depende do que você tem. Satisfação depende do teu relacionamento e do teu contentamento em Jesus Cristo. Porque a alma do ser humano é insaciável. A gente nunca vai estar satisfeito, não tem jeito. Isso é bom, porque nos impulsiona a fazer mais e conquistar mais. Então assim, acomodação é ruim, mas satisfação é de Deus. Amém, gente? O que é estar satisfeito? É estar feliz na estação que eu estou vivendo, porque eu sinto que eu estou vivendo o meu relacionamento com Jesus com toda a intensidade que eu posso viver. Eu me lembro que quando eu me converti a Jesus, eu não tinha, irmão, dinheiro nem para o ônibus. Andar daqui, a gente andava, eu e minha esposa, daqui para Nova Cidade, era normal para a gente, não tinha dinheiro nem para o ônibus. Né? Vocês hoje andam de Uber, né? Vocês são ricos. Né? Mas, naquele tempo não tinha nada disso. E eu me lembro, gente, eu cheio de sonho no coração, cheio do Espírito Santo. E eu me lembro assim que ninguém, eu falava das coisas, do mesmo jeito que eu faço com vocês aqui, hoje já tem gente que me ouve. Mas naquele tempo ninguém acreditava em mim, igual como não acreditaram em ti também. Normal. Mas assim, gente, a gente falava e assim, é interessante como nenhuma dificuldade roubava a minha alegria. Nenhuma barreira, nenhuma crise, nenhuma crítica, ninguém acreditava. Eu não precisava que ninguém acreditasse. Por quê? Porque Deus acreditava em mim, o meu coração estava conectado nele. E Deus era tudo o que eu precisava. Irmãos, Deus era... Agora, já teve momentos na minha vida que eu me senti longe de Deus, sendo pastor, sendo líder de igreja, longe de Deus, vazio de Deus, indo pregar.
Meu nome estava estampado na arte do evento grande em outra cidade, hospedagem em hotel 5 estrelas, comida, todo mundo me paparicando, mas eu me sentia infeliz e incompleto, porque eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, porque eu não estava conectado à minha fonte de satisfação, que é a presença do Espírito Santo. Gente, Deus quer nos satisfazer plenamente. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, quais são os frutos de um avivamento? O que vai acontecer na sua vida se você se transformar em um cristão inflamável? Número 1, o que aconteceu na vida da igreja primitiva? Número 1, um grande volume de conversões. Irmão, aonde a glória de Deus, é impossível você estar aceso e você não começar a incendiar ao seu redor. A Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 2, versículo de número 41, coloca para mim o texto, Atos capítulo 2, versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. O livro de Atos é um livro que diz, e todos os dias o Senhor acrescentava o que ia ser salvo, e creu uma grande multidão, e se ajuntaram não sei o quê. Gente, aonde tem crente inflamável, onde tem gente cheio da presença de Deus, o rastro de salvação é notório. Olhe para mim, se você for cheio de Deus, Deus vai salvar toda a tua casa. Ei, Deus vai salvar teus filhos, Deus vai salvar teu marido. Ei, se você for cheio de Deus, você vai ver a glória de Deus se manifestando no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Você vai ver Deus agindo através de você e deixando ali um rastro de salvação. Segunda coisa que acontece, fruto de uma vida inflamável. Atos capítulo 2, versículo 44 e 46. Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: os que criam mantinham-se o que, gente? Unidos e tinham tudo em comum. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, olhe para mim. Sabe por que a gente briga tanto? Sabe por que tem tanta confusão na nossa casa, no nosso casamento? Sabe por que tem tanta confusão muitas vezes na nossa igreja? É falta da presença de Deus. Ei, se tem uma coisa que controla os egos e a vaidade, o orgulho, é a presença do Espírito Santo. Quem está cheio de Deus ama com facilidade, se ofende raramente e perdoa facilmente. Quem está cheio do Espírito Santo reconhece. Quem está cheio do Espírito Santo não tem dificuldade em renunciar por um bem maior. Quem está cheio de Deus, gente, unidade, olhe para mim. O diabo não pode parar a igreja, obra de feitiçaria não pode parar a igreja, nada pode deter a igreja. Só Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tem algo que pode detonar uma igreja, uma casa facilmente. Sabe o que é? Uma casa dividida não pode prosperar. E o que é uma divisão? São duas ideias no mesmo lugar. Amém? Eu me lembro que um dia eu fui pescar, acho que foi com Josué e com Cleoni, e eles estavam ali para ajudar o cara que estava tirando a malhadeira, e um remava para o lado, outro remava para o outro. E aí um remava para o lado, outro remava para o outro, e eu jogava um contra o outro, para poder me divertir. Olha aí! Então assim, num lugar assim, não há prosperidade, ninguém conquista os seus resultados. Amém, gente? Então, através do Espírito Santo, ele gera unidade no nosso meio. Filipenses 2, do versículo 2 ao 4, coloca para mim. Filipenses 2, do versículo 2 ao 4, diz assim: completa a minha alegria, tendo o mesmo, o que, gente? Modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o que o Espírito Santo faz. Só Ele consegue gerar esse coração. Mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Isso é poderoso demais. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim. A gente está agora diante do maior desafio da nossa vida. Amém, gente? A gente nunca teve um desafio de mais de 10 milhões de reais. Parece assim uma coisa muito grande. Mas se a gente se unir, vocês estão me ouvindo? A gente vai viver esse milagre junto, em nome de Jesus. Se a gente se unir em oração, se a gente se unir fazendo o que for possível, se cada um der uma gotinha de oração, se cada um contribuir com o máximo que puder, não haverá limites para tudo que nós tentarmos fazer. Amém? Então, gente, é incrível, a unidade faz milagres. Outra coisa, o que acontece? Qual o fruto de uma vida inflamável, de uma vida cheia do Espírito Santo? Coloca para mim Atos 4:13. Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, o que eles viram, gente? O que eles viram em Pedro e João? A coragem, e que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olhe para mim. Estar com Jesus muda o teu jeito de agir e de falar com as outras pessoas. Quando nós estamos com Jesus, quando a gente dedica tempo com Jesus, a nossa forma de falar é percebida pelas pessoas. Então, o que aconteceu? Coragem, diga comigo, coragem. Gente, ousadia. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes diante de mulheres, é o mesmo Pedro que se levanta diante de vários homens e defende o evangelho de Jesus. O mesmo Pedro que foi covarde muitas vezes, é o Pedro que na hora da sua morte disseram, nós vamos te crucificar. Ele diz assim, se for me crucificar, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Coragem. Diga comigo, coragem. Não, diga mais alto, irmão, diga coragem. Irmão, Deus quer te dar coragem. Tem gente aqui que o que está faltando é coragem. Para quê? Para fazer o que tem que ser feito. Deus já fez tudo, você não está na marca, falta coragem, tem medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. O que é que você precisa fazer? Amém? Então perceberam que ele tinha estado com Jesus, por quê? Porque tinha coragem. Olhe para mim, irmãos, a gente pode até não ter muito dinheiro agora, mas coragem a gente tem. Mano, coragem, irmão, você não tem ideia, coragem. Eu tenho até medo da minha coragem. A minha coragem, às vezes, ela vira o fio, ela vira imprudência. Mas assim, coragem, intrepidez é uma marca de quem está com Jesus, que confia em quem o chamou. Amém? Tenha coragem. Olhe para mim, não tenha medo. Deus vai fazer o que Ele disse. Faça o que tem que fazer. Amém, gente? Sabe outra coisa que a gente vê aqui? Frutos de um avivamento, frutos de uma vida inflamável. Sabe o que é? É o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. Olhe para mim. Quanto mais perto de Deus, menos na carne e mais no Espírito. Olhe para mim, irmãos. Nós não somos pessoas normais e comuns. Amém, gente? Você não pode achar normal viver carnalmente. Vamos ler o texto aí de Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Vamos ler juntos? Vamos lá? Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Vamos lá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está dizendo, se você viver no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da sua carne, porque o Espírito vai reinar na sua vida. Aí ele vai dizer, versículo 17,
Pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Gente, se você está na carne, vai se manifestar. Elas são manifestas. E elas são o que, gente? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade é obra da carne. Desavença, você que gosta de uma confusão, obra da carne. Ciúme, obra da carne. Ira, obra da carne. Egoísmo, dissensão, facção, obra da carne. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos para a parte boa do negócio? Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito, irmãos, é o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Irmãos, isso é o que o Espírito Santo ele quer fazer na nossa vida. Entretanto, o fruto do Espírito é o que, gente? Amor. O fruto do Espírito é o que? Irmão, quem quer amor aqui? Levante sua mão. Quem quer alegria? Quem quer paz? Quem quer paciência? Quem quer amabilidade? Quem quer ser bondoso? Quem quer ser fiel? Amém? Quem quer ser manso? Quem quer ter domínio próprio? Gente, isso tudo o Espírito Santo produz na nossa vida. Isso aqui, olhe para mim, isso aqui não é resultado de um esforço humano. Isso é resultado de um relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo. Quanto mais você caminha com Ele, mais você fica parecido com Ele. Amém, gente? Versículo 24 vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. E Deus está te chamando para você andar pelo Espírito. Amém? Deus está nos chamando para nós andarmos pelo Espírito. Diga amém. Então, não ache bonito. Não, eu estou na carne. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. A gente deve lutar contra isso. Amém? Se render ao Senhor. Buscar a Deus. Desejar amar. Desejar ter paz. Desejar ter domínio próprio. Se arrepender quando errar. Amém, gente? A gente vai errar, sim ou não? A gente vai errar. A gente vai perder a cabeça. A gente vai falar o que não deve, mas o Espírito, feliz é o homem e a mulher que quando erra, o Espírito Santo fala com ele sente aquela coisa e ele faz o que precisa ser feito, ele repara o erro, ele volta atrás, ele recomeça. Quem está me entendendo, diga bem. Agora, para a gente encerrar essa mensagem, uma pessoa inflamável, fruto de uma vida cheia da presença de Deus. O que vai acontecer na sua vida se você se tornar um cristão cheio da presença de Deus? Sabe o que vai acontecer? Diga comigo: manifestações sobrenaturais. O sobrenatural é o normal da vida do cristão. O evangelho, ele não é só uma filosofia de vida bonitinha, para a gente compartilhar de valores comuns, sabe, de bondade, de paz, paz e amor, povo... faça amor e não faça guerra. Não é isso não. Eu quero que você entenda o que é Jesus nos ensinou a orar. Ele disse: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Qual é a oração? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o quê? Venha a nós o quê? O teu reino, e seja feita o quê? A tua vontade, na terra como no céu. Olha lá, venha a nós o teu reino. O cristão é aquela pessoa que deve clamar para que o reino de Deus se manifeste na sua vida. E aquilo que acontece no céu, aconteça aqui na terra. Por que por onde Jesus passava, as enfermidades não resistiam? Porque enfermidade é coisa da terra.
Quando o céu se manifesta, a enfermidade vai embora. Por que os demônios não resistiam? Porque não existe demônio no céu. E quando o céu se manifestava, o demônio batia em retirada. Amém, gente? Então, o cristão deve desejar ardentemente ver o céu aberto na sua vida. Essa parte sobrenatural da Bíblia não é coisa do passado. É para mim e para você hoje, aqui e agora. Eu tive a oportunidade uma vez de ir no Areópago. Você sabe o que é Areópago, lá de Atos dos Apóstolos? Que Paulo foi lá, foi com os gregos, e lá eles estavam, os filósofos gregos ali, adorando todos os deuses possíveis, e tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo, muito inteligente, ele disse: eu quero falar desse Deus aqui, que apesar de vocês não conhecerem, vocês honram. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E ele começa a pregar baseado naquele altar pagão. E uma coisa interessante é que naquela mensagem, Paulo, ele foi extremamente filosófico. Ele faz citações poéticas dos próprios poetas cretenses. Ele cita ali, né, os filósofos gregos ali. Ele faz várias citações, ele mostra a sua sabedoria. E aí a Bíblia conclui o texto dizendo que alguns disseram: acerca disso a gente vai te ouvir de novo outro dia. Esse foi o resultado. Aí Paulo diz: cara, foi bonito, eu me empolguei com o meu discurso, filosoficamente alinhado, eu dei um show de inteligência, mas não teve grande resultado não. Aí Paulo sai de lá e vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele diz: daquele jeito não deu certo. Ele diz: quando eu vim a vocês, eu não vim em palavras de sabedoria humana, mas eu vim em demonstrações do Espírito e do poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Corinto aconteceu uma obra enorme, porque por causa do poder sobrenatural do Espírito Santo. Ei, existem coisas que você está tentando fazer do seu jeito, da sua força, há muito tempo, e a coisa não flui. No poder do Espírito Santo você vai ver as coisas acelerarem na sua vida, em nome de Jesus. Escute. Diga comigo: sinais e maravilhas. Agora, irmãos, para a gente concluir, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 1. Coloca para mim o texto. 1 Coríntios 12, 1 diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Amém? Diga comigo: dons espirituais. Versículo 7, vamos lá. A cada um, olhe para quem está se diga: a cada um, porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Irmão, não existe nenhum cristão aqui que não recebeu a manifestação do Espírito. Deus te entregou alguma coisa visando o bem comum. Deus colocou alguma coisa na sua vida que me pertence. E Deus colocou alguma coisa na minha vida que pertence a você. Se eu não uso o dom que Deus me deu para o bem comum, eu estou roubando você e Deus vai me cobrar. Se você não usa o que Deus colocou na sua vida para o bem comum e para servir, você está roubando e Deus vai te cobrar. Olhe para mim, você não tem o direito de levar para o cemitério aquilo que Deus te entregou para abençoar a sua geração. Deus colocou coisas preciosas e poderosas na sua vida, e Deus quer usar para a glória dele. Existem pessoas que dependem de você para viverem o sobrenatural de Deus. Deus não tem filhos prediletos, super ungidos. A graça e a manifestação do Espírito foi dado a cada um visando o bem comum. Vamos continuar aqui, versículo 8. A um, pelo Espírito, é dado o quê? A palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Continua. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dom de curar, pelo mesmo Espírito. A outro poderes para realizar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de Espírito. A outro variedade de línguas. A outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui a cada um como Ele quer. Olha, irmãos, Deus te deu
um dom. Como é que eu recebo um dom de Deus? Eu peço. Buscai com zelo os melhores dons. Agora, ele não dá porque você merece, ele dá porque ele quer. Amém? Agora preste atenção. Olhe para mim, por favor. Fique em pé. Quero pedir que você fique em pé nesse momento. Pergunta que eu vou te fazer. Qual foi o dom que Deus te deu? O que foi que Deus colocou na sua mão e que você não está usando para o bem comum? Em Mateus 25, conta a história da parábola dos talentos, que alguém enterra aquilo que Deus deu para ser usado por ele. Escute, olhe para mim. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Deus quer usar o que ele colocou na sua vida, preste atenção. O último texto que a gente vai ler aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Vamos ler esse texto aqui, por favor. Leia comigo, 1, 2, 3, vai. Torno ao quê? A lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Escute. Torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom. Olhe para mim. O dom é graça, é presente. Deus dá para quem Ele quer. A responsabilidade de manter viva a chama do dom é sua. Muitos aqui não operam mais no dom porque deixaram ele se apagar. E Deus está dizendo hoje: eu quero manter viva a chama do dom. Eu quero ativar isso em você novamente. Eu quero trazer a existência novamente. Ei, deixa o Senhor avivar em você aquilo que Ele plantou em você.